Fisher. Eu estava trabalhando no Brasil até 3 meses atrás, mas agora eu estou nos Estados Unidos. Então, eu sou responsável pelo suporte de bioinformática da região Middle Atlantic. Então, é de Virgínia até New Jersey. Eu sou formado em bioinformática pela Universidade de São Paulo, do programa de bioinformática da USP. Antes disso, eu fiz graduação em física também pela USP. Então, foram 11 anos de USP. E agora mais... Não, 11 anos. 10 anos de USP e agora 11 anos de Thermo Fisher. Bem, nessa palestra eu vou falar sobre medicina de precisão ligada a sequenciamento de nova geração e bioinformática. Então, o que é medicina de precisão? Medicina de precisão é uma nova maneira de ver a medicina. Então, em vez de você ter tratamentos genéricos feitos pela média, então, 50% das pessoas respondem a esse tratamento, né? Você vai ter que começar a ter tratamentos feitos para o indivíduo, baseado na genética dele. Isso é particularmente importante para a oncologia. Então, o câncer não é uma doença. O câncer é uma família de doenças e cada um tem o seu câncer individual, infelizmente. Então, o que a área de medicina está vendo agora é que não existem tratamentos universais para tumor. Cada pessoa vai ter que ter um tratamento um pouco diferente e a chave para entender isso é a genética. E um outro aspecto do uso da tecnologia e da bioinformática é no reproductive health. Então, a melhor maneira de você evitar doenças talvez seja evitar as doenças na concepção, né? Então, eu vou falar sobre 3 tecnologias. O primeiro é o Carrier Screening, o segundo é o Pre-Implantation Genetic Screening e o terceiro é o Newborn Screening. Então, o Carrier Screening é um protocolo que se aplica antes da concepção. O Pre-Implantation é durante a implantação, quando você vai fazer fertilização assistida. E o Newborn Screening é depois do nascimento. Todas as tecnologias, no caso que eu vou falar, giram em torno do Ion Torrent, que é a tecnologia core de sequenciamento de nova geração da Thermo Fisher. Então, o Ion Torrent é baseado numa tecnologia de semicondutor, onde você tem um chip que consegue detectar a incorporação de DNA. A partir da detecção de incorporação de DNA, nós fazemos o sequenciamento utilizando uma técnica muito, teoria simples, né? Porque a gente não precisa de lasers nem de um sistema óptico, o que simplifica muito o processo. O equipamento não é grande e ele é relativamente barato. A detecção é feita na superfície do chip, onde você tem milhões de pocinhos, cada um desses pocinhos é um sequenciador. Então, pensa assim que no auge do projeto do genoma humano, você tinha sequenciadores com 96 capilares, ou seja, que permitiam sequenciar 96 fragmentos. Aqui, cada um desses nanopoços é como um sequenciador que vai sequenciar o fragmento. Com uma pequena desvantagem, né? Os fragmentos são menores. Então, Sanger, você consegue chegar até 1000 pares de bases. No sequenciador de nova geração, você tem fragmentos menores. No caso do IO, a gente chega até 400 pares de base. Vendo um corte transversal de cada um dos poços, você vai ter uma bead, onde o fragmento de DNA está preso. Nesse poço, você tem a reação de sequenciamento, que é imediatamente detectada por um semicondutor que vai detectar a mudança de pH. Então, quando você tem uma incorporação de uma base, você emite um H+, o que muda o pH do meio. Essa mudança de pH é transformada numa mudança de corrente, que é medida pelo equipamento. Essa mudança de Leonardo, corrente... só uma coisa. Pediram aqui no chat para colocar a apresentação em tela cheia, porque o pessoal não está conseguindo ler. Não está em tela cheia? Não, está aparecendo a moldura também. O que será? Porque para mim está aparecendo em tela cheia. Deixa eu fazer diferente, então. Como é que eu paro de...
share screen. E agora? Perfeito, agora foi. Eu compartilhei a tela inteira. Então, quando você tem uma incorporação de um nucleotídeo, isso vai gerar na corrente um pico de corrente. Esse pico de corrente é identificado pelo sistema, que vai deduzir, então, a sequência de DNA a partir dessas mudanças na corrente lidas pelo chip. Aqui a gente tem um detalhe da reação. Então, quando você tem a incorporação do nucleotídeo, você vai ter uma emissão de um difosfato e uma emissão de um H+. Tinha um sequenciador, acho que a maioria das pessoas nem lembra mais, mas chamava 454, que detectava esse difosfato. O AIL pega e detecta um outro átomo, que é o H+. Curiosamente, os dois sequenciadores foram criados pela mesma pessoa. Em termos do equipamento, então, o carro-chefe nosso é o GeneStudio S5. Ele tem 3 sabores, 3 versões, que são... O hardware é exatamente igual ao que muda o computador, é capacidade computacional. Você vai falar assim, mas qual que é o impacto disso? É simplesmente quantos chips que você pode rodar por dia. Então, quando você faz um upgrade do computador, você pode rodar mais chips por dia, o que aumenta a sua capacidade de sequenciamento, principalmente se você está trabalhando em sistema de facility. Então, se você tem, por exemplo, um laboratório pequeno, você pode pegar um S5 normal. Se você roda um chip a cada 2 dias, algo assim. Agora, se você está rodando 24/7, você precisa do GeneStudio Prime, que tem o computador junto. Além disso, tanto o Plus quanto o Prime, eles permitem o uso do chip maior, que faz de 100 a 130 milhões de reads ou 25 gigabases. O GeneStudio é limitado até o 540, que faz só até 80 milhões de reads. Em termos de processamento, aquilo que eu estava falando, para o maior chip, então ele não está disponível no S5, ele demora 9 horas no Plus e 6 horas e meia no Prime. Mas, por exemplo, se você pegar um chip menor, você está falando de uma mudança de 5 horas de processamento. A corrida no chip, na máquina, a parte química mesmo é sempre 2 horas e meia. Você vê que a variação é só no processamento. Então, se você pegar o mais potente, a análise demora meia hora, é menos do que o tempo do sequenciamento, né? Então, os com maior poder computacional são mais adequados para os chips maiores. E junto com o S5, outra tecnologia muito importante é o AmpliSeq. Então, o AmpliSeq é uma tecnologia baseada em PCR. PCR é a primeira tecnologia de biologia molecular que foi desenvolvida. Consiste em você amplificar um fragmento de DNA. O AmpliSeq é um sistema de ultramultiplex em meio líquido. Então, você vai ter os primers todos diluídos em um ou mais tubos, né? Pode ser até um único tubo. Você pode ter milhares de primers, 24 mil primers por pool, e você vai fazer uma reação de PCR e amplificar todos os fragmentos ao mesmo tempo. Isso reduz muito a complexidade do trabalho. Então, se você quiser sequenciar diversas regiões do genoma, você pode simplesmente fazer uma única reação de PCR, ou às vezes 2, se você tiver 2 pools, pegar o resultado desse PCR e construir a biblioteca para você fazer o sequenciamento. Existem tecnologias alternativas, então existem tecnologias que são baseadas para fazer também a captura do DNA, baseadas em hibridização, mas elas demoram muito mais tempo e elas precisam de um input de DNA muito maior. Por ser baseado em PCR, o AmpliSeq precisa de um input de DNA muito pequeno, o que o torna extremamente adequado para amostras raras, como resultados de biópsias de tumores, ou então amostras que foram estocadas em parafina e o DNA já está um pouco degradado, ou até muito degradado.
Então, no AmpliSeq você vai ter o seu DNA original, pode ser tanto RNA quanto DNA, é só uma questão de fazer a transcriptase reversa. Você vai ter os amplicons que vão fazer a amplificação dos seus fragmentos. Depois você digere os primers e já liga os adaptadores. E você já tem a biblioteca pronta para ser quantificada e depois amplificada para ir para o sequenciador. Então, a gente falou sobre as tecnologias básicas, agora vamos começar a explorar os temas relacionados à medicina, à aplicação do NGS. Então, na medicina de precisão, a gente tem que, em geral, muitas drogas simplesmente não funcionam. Então, peguei essa tabela. Drogas de diabetes, só 57% da população responde. Para câncer, 25%. Então, é uma chance em 4 da droga nova funcionar em você, no seu tumor. A ideia disso é, esse sequenciamento, então, você poder escolher a droga mais apropriada para as pessoas, principalmente para câncer. Não, na área de câncer tem muito trabalho disso. As farmas estão trabalhando bastante em criar guias dizendo qual que é o teste genético que você tem que fazer para usar as drogas. Várias drogas já vêm com isso, então você não pode dar a droga sem fazer o teste, porque é a única maneira de você saber se ela vai funcionar ou não. E quais são os aspectos que são importantes para esse sequenciamento de medicina de precisão? Então, você precisa ter uma tecnologia que seja eficiente em amplificar o alvo, aceite amostras com pouco input, resultados de biópsia, né? Você tem, às vezes, agora, os resultados de uma punção ou algo assim. Você tem que ter um workflow completo e automatizado, por quê? A gente já está saindo da área de pesquisa, ou a gente já está fora, meio dentro e meio fora da área de pesquisa, né? Então, essas tecnologias de detecção de mutações, elas ainda não são validadas pela FDA, elas são for research use only. Porém, tecnologias de research use only podem ser aplicados em termos de testes experimentais. Então, várias instituições podem pegar uma tecnologia nova e criar um teste e fazer uma validação interna. Por que isso? É para conseguir acelerar o acesso dos pacientes a novas tecnologias, porque o processo de validação via FDA ou Comissão Europeia é muito demorado e muito custoso. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um teste que é validado para um único tipo de câncer e para uma única droga. E isso demorou anos para conseguir. Então, o que a gente tem visto muito os laboratórios não podem ficar esperando, as pessoas não querem esperar até você ter todas as aprovações, até porque, assim, você vai descobrindo, então, você vai explorando tecnologia enquanto você está usando ela nessa maneira experimental. Mas quando você tem um teste desenvolvido pelo laboratório, você já está trabalhando em escala de diagnóstico, e você vai ter bastante volume, e você tem a questão do custo, o custo do paciente. Então, tudo isso importa para o custo. Você quer que seja algo que possa ser automatizado, você tem que pagar salários, né? No mundo do diagnóstico, você tem que pagar o salário do técnico, você tem que pagar água, luz, importar reagente, é tudo muito caro, ainda mais no Brasil. E isso vai para a parte de bioinformática também. Não tem como pagar um bioinformata para analisar cada um dos resultados. Você precisa de grande volume. Então, você precisa de tecnologias automatizadas para gerar o relatório que vai ser enviado para o médico. E a questão de suporte também, né? Os laboratórios... Eles têm uma equipe, a equipe tem que ser treinada, e isso recai no provedor do equipamento. Nessa área de oncologia e diagnóstico, então, o termo tem o Oncomine, um conjunto de produtos que fazem parte da família Oncomine.
Então, eu tinha mostrado o AmpliSec. Então, o AmpliSec é uma tecnologia geral que a gente usa para tudo. A gente usa até para agribusiness. O OnCombine, ele vai pegar o AmpliSec, ele vai pegar o S5, mas ele vai juntar toda uma inteligência na montagem dos painéis de genes com um software especializado para geração de reportes e um trabalho assim, não é de validação, porque isso não é um produto validado para diagnóstico, mas um trabalho de teste do workflow. Então, a gente sabe que o workflow funciona, estando pronto para ser validado pelo laboratório para o teste desenvolvido pelo laboratório. E a gente está atacando 3 frentes. Então, tumores sólidos, imuno-oncologia e biópsia líquida. Então, o tumor sólido é quando você vai pegar uma amostra do tumor, vai sequenciar os genes-alvo e buscar mutações associadas a tratamento. Então, essa foi a primeira abordagem. Depois a gente foi para a biópsia líquida. A biópsia líquida é uma tecnologia para você detectar mutações em células cancerígenas que estão circulando na corrente sanguínea. Isso é uma maneira de você fazer um diagnóstico não invasivo. Então, para tumor sólido, você vai ter que acessar o tumor e, basicamente, você tem que fazer uma cirurgia e retirar um pedaço do tumor da pessoa. O que, dependendo de onde está o tumor, é bastante complicado. A biópsia líquida permite que você detecte as mutações simplesmente através do sangue. O que serve para 2 coisas. Pode servir para identificar tumores, né, em regiões difíceis de acessar, ou então também para fazer um monitoramento. Você pode ver, acompanhar o tumor simplesmente retirando amostras de sangue ao longo, periodicamente, e procurando pelas se as mutações cancerígenas ainda estão presentes na pessoa. E a imuno-oncologia. Então, a imuno-oncologia é uma área que busca ativar o sistema imune da pessoa para atacar o câncer. Porém, a imuno-oncologia foi feita uma associação muito forte entre o chamado tumor mutation load, ou mutation burden, com a eficácia do tratamento. O que é o tumor mutation load? É a quantidade de mutações por megabase. Então, a gente sabe que as células cancerígenas, são células deformadas, que possuem mutações. Você pode ter poucas mutações, e a célula ser cancerígena, mas você pode ter uma célula que já sofreu muitas mutações antes de virar um tumor. Essa célula que sofreu muitas mutações, ela é mais fácil de ser identificada pelo sistema imunológico. Então, os tratamentos de imuno-oncologia funcionam melhor em tumores que têm um alto mutation load. Isso a gente testa antes de fazer o tratamento. Aqui é mais um detalhamento dos painéis. Então, tipo, para a parte de biópsia líquida, né? Então, a gente tem o Command Precision, e daí a gente tem painéis específicos para pulmão, cólon, seios, e o pan-câncer, que é geral, né? Depois a gente tem alguns painéis para tumores sólidos. Então, tem o BRCA, que é muito importante para câncer de mama, o Focus, que é para buscar mutações pontuais, e o Comprehensive, que é para você fazer um estudo mais aprofundado do tumor. Por exemplo, o Comprehensive é o painel que é usado para o projeto chamado NCI-MET, que é um grande projeto do governo americano, que eles estão sequenciando milhares e milhares de amostras para procurar associação entre mutações e tratamento. E o painel escolhido foi o Combine Comprehensive. Além disso, a gente ainda tem o Combine Comprehensive Plus, que vai associar o sequenciamento de vários oncogenes com o mutation load. Então, você tem um único painel que faz as duas análises. Aqui na parte de imuno-oncologia, a gente tem o mutation load, que eu falei, e ainda alguns painéis associados com o sequenciamento do próprio sistema imune. Então,
O Ubuni Response é o painel de expressão gênica, e o TCR-beta ele vai sequenciar o gene TCR e você vai tentar descobrir a diversidade desse gene, porque esse é um gene que se adapta, né, como resposta imune, e quanto mais antígenos você tiver, mais configurações você tiver do gene, mais ativo está o seu sistema imune. Então, essa é a lógica por trás desse painel. E alguns outros, mieloide. O childhood é interessante, a gente tem uma associação com o... como é que chama? O Hospital de Câncer Infantil. Esqueci o nome, fiquei em São Paulo. Mas a gente tem uma parceria da Terma com eles. O INCA? Não, não é com o INCA, é o de... o GRAAC. O GRAAC. Então, GRAAC, eles implementaram esse painel. É uma coisa bem, bem legal, assim, vamos ver os resultados que isso vai gerar. Então, olhando mais detalhes para alguns painéis, então, o Oncomine Comprehensive, a gente tem 500 genes, é um painel bem grande, você vai fazer poucas amostras para o chip, então é um painel que tem um custo maior. O Precision, você vai ter 50 genes, mas como você está fazendo biópsia líquida, você tem menos genes, para você trabalhar com menos amostras, porque você tem de uma cobertura muito alta. Então, quando você está procurando coisas com menor frequência, mais alta tem que ser a cobertura do seu DNA. Né? O tamanho do painel, o número de reads gerados dividido pelo tamanho do painel tem que ser maior. O Oncomine Tumor Specific, isso é bem, bem legal. Isso é uma maneira de você customizar painéis de câncer. Então, a gente já tem a gente tem já os oncogenes pré-sintetizados e você simplesmente escolhe qual que é a mistura de genes. Você fala assim, sabe, que nem você ir na loja de doces e ficar montando a sua caixa de doces. Bem, isso é câncer, talvez seja uma boa configuração, mas você vai escolher os seus genes favoritos e a gente coloca para você no mesmo tubinho. E o BRCA, né, que é um caso interessante, que são só 2 genes, mas são genes muito importantes. Eu acho que esse é o principal painel que é usado no Brasil, porque o valor diagnóstico do BRCA é muito grande. Então, que você tem, assim, é importante de um oncogene não só associação com o gene, mas qual que é o poder diagnóstico dele. O fato de eu detectar uma mutação desse gene implica que a pessoa vai ter um tumor ou não. E o BRCA tem uma associação muito alta em relação a isso, né? E como esses painéis são montados? Tudo isso é baseado numa imensa base de dados do Oncomine, que era uma empresa independente que montou uma base de dados e a Thermo Fisher comprou eles. E a gente chama isso de Oncomine Knowledge Base. Então, são resultados de bases de dados públicos, alguns experimentos feitos pelo próprio Oncomine. E com isso, a gente consegue saber quais são os genes e quais são as mutações mais importantes para o sequenciamento. Já é um caminho andado muito grande. Então, você quer começar um projeto de sequenciamento. Você determinar quais são os genes que você vai sequenciar, quais são as mutações, e isso já é um grande trabalho. Com o Oncomine, esse trabalho já foi feito pela Thermo. Então, você pode começar já com as mutações sabidamente mais importantes, e você pode desenvolver a partir disso. Talvez depois customizar, adicionar ou remover mutações. Assim, e não só mutações, né, como também copy number variation, que é bastante importante para oncologia, e fusão de genes. Aqui é um exemplo de um dos gráficos que a base de dados Oncomine tem. Então, você pode ver pelo tipo de câncer e os genes e qual que é a associação com eles. Então, por exemplo, TP53. É um oncogênio universal, né? Ele tem grande impacto em quase todos os tumores. Já outros genes, você vai ver que você tem impacto maior dependendo do tipo de tumor. Os N-Trax, para não small, para câncer de pulmão, os N-Trax são importantes.
o EGFR, mas você vê, né? Não ocorre tanto em outros genes, em outros tumores. Aproveitar o gancho, já que a gente conhece tudo isso, né, existe essa base de dados, tem uma pergunta aqui: o quão cedo é possível detectar isso, essa tendência, o quão antes de fato acontecer? Se você tem a mutação, ela poderia ser detectada muito cedo, antes de qualquer sintoma, porque primeiro você tem a mutação e depois que você vai ter o tumor. A questão é qual que é a frequência que isso vai ser testado. Porque as pessoas não vão fazer o teste sempre, as pessoas fazem o teste quando elas já estão com sintomas. Esse é o grande gargalo, né? E o teste ainda não é barato o suficiente para ele ser feito em massa, para você ser feito num check-up anual. Talvez com o avanço da tecnologia e com a redução de custo, você possa rodar por exemplo, o Oncomine Focus todo ano no seu check-up anual. E você poderia detectar um tumor, uma mutação cancerígena, antes de você ter qualquer manifestação do câncer. Ok? Perfeito, beleza. Aí a última peça do Oncomine é o Oncomine Knowledge Base Reporter, ou Oncomine Reporter. Eles tiraram o Knowledge Base no nome. Então, esse reporter é a parte que você vai conectar o sequenciamento com a base de dados para gerar um repórter para o médico. Então, é um aplicativo, a gente instala no servidor, e ele vai gerar um relatório que, para determinado paciente, ele vai indicar, né, baseado nas mutações, quais são as drogas recomendadas pelo FDA, pela Europa, e quais que são, por exemplo, estão em clinical trial. Então, não só você pode saber já, o médico pode olhar e falar assim, baseado nessas mutações, eu devo recomendar essa droga, até drogas que não são recomendadas. E também ele pode, inclusive, ir atrás de um clinical trial, de uma droga nova, se for o caso. Então, já é uma informação que é interpretável pelo médico. É claro que o médico que tem a palavra final, isso não é uma ferramenta de diagnóstico, isso é uma ferramenta de auxílio à decisão. Mas isso reduz muito o trabalho. Imagina você ter que criar uma pipeline para fazer toda essa análise até chegar no repórter. Isso, para um laboratório que está começando, seria um investimento de milhares de reais em salários de programadores e um ano de trabalho. Com isso aqui você já começa e você já vai ter um produto pronto para entregar para o médico. Aqui alguns detalhes. Então, o BRAF V600 mutation para melanoma está associado com essas drogas. E depois você ainda tem no reporte o detalhe da droga e todos os links, né? Inclusive ele gera o relatório em português. Então, agora passando de tumor sólido, indo para o mutation load. Então, o mutation load é aquilo que eu tinha explicado, né, sobre a quantidade de mutações. Nesse ponto, a gente não está interessado em mutações específicas. Para o Oncomine Reporter, a gente vai gerar um relatório para aquelas mutações. Aqui a gente só quer saber quantidade de mutações por megabase. E o que você precisa? Você precisa de um painel grande. Então, né, você precisa de pelo menos 300 genes para poder se aproximar do valor verdadeiro do mutation load. O gold standard do mutation load é fazer todo o exoma, mas isso é muito caro. O que a gente propõe é fazer um painel grande de genes, com esse painel estimar o valor do mutation load. E a gente consegue, com o nosso painel de 409 genes, 1.7 megabases de cobertura, a gente consegue uma relação muito boa em relação aos exomas. Então, ele tem o poder de detecção do mutation load equivalente a um exoma. E a gente vê isso na questão da resposta. Então, aqui tem o TML, né, de diferentes pacientes,
e você vê que o valor de TML que respondem à droga é maior do que TML dos que não respondem, né? Nesses 3 exemplos. Esse aqui é um pouco pior, mas você vê, ainda assim tem uma diferença nas médias. E isso vai permitir decidir o tratamento. Então, esses pacientes aqui, quer dizer, alguns que têm até um TML alto não respondem também, infelizmente. Mas você vê que os que têm o TML baixo têm menos chance de responder. Então, mudando agora para o segundo tema. Então, a gente falou de câncer e como que o sequenciamento pode ajudar tanto na parte de identificar mutações, associar com drogas, identificar o mutation load, também associado com drogas. Agora, para Reproductive Health, eu vou começar com uma história interessante, assim. Esse é o Alexei Nikolaevich. Ele era filho do czar da Rússia e herdeiro do trono russo. Isso, né, começo do século XX. Infelizmente, foram todos mortos pela Revolução Russa, mas para quem assistiu a série, assim, tem uma série no Netflix falando sobre a história do czar, e foi um grande problema da família o fato do Alexei ter hemofilia. E a hemofilia é uma doença que só afeta meninos e que a pessoa não tem coagulação. Então, um ferimento pode fazer com que a pessoa sangre até morrer. Por isso ele foi tratado, era uma grande preocupação com a família, fazer o tratamento e proteger o moleque, porque ele era o herdeiro do trono da Rússia, e o único filho que o czar teve. Acho que em grande parte por causa da hemofilia, né? Então, muitas das gestações da czarina acabavam em abortos porque os fetos tinham hemofilia. Mas o ponto que eu quero falar disso é que, da onde que veio essa hemofilia? Veio da avó, a rainha Vitória do Reino Unido. E a hemofilia é considerada a doença da nobreza europeia. Então, a rainha Vitória era portadora do gene de hemofilia. Mas a hemofilia só afeta homens, porque ela está no cromossomo X. Como mulheres têm 2X, elas têm uma cópia saudável do gene, então não desenvolve a doença. Como os homens só têm um X, se você tiver o X defeituoso, você vai desenvolver hemofilia. Então, homens podem ser ou não portadores não, homens desenvolvem sempre hemofilia. Mulheres podem ser somente portadoras, elas não têm sintomas, mas têm o gene. Então, a rainha Vitória passou para a filha dela, Alice, que passou para a czarina, que gerou Alexei da Rússia com a doença. Você tem outros príncipes na família, na Europa, que também tinham hemofilia nesse período. E por que essa história? Oh, uai. Tem áudio nesse... Tá com áudio esse slide. Desculpa. Eu peguei de uma outra apresentação. Isso é ligado com uma tecnologia muito interessante que a gente está desenvolvendo, que é o Carrier Screening. Então, Carrier Screening é um painel de genes para sequenciar os pais. Então, você tem um casal que pretende ter filhos, e uma coisa que o casal pode fazer, principalmente se tiver histórico da família, é fazer o sequenciamento do casal, ou pelo menos uma das pessoas do casal, para ver se a pessoa tem a mutação, porque você pode ser um carrier, ou seja, você tem a mutação sem manifestar a doença. E daí você descobre se você tem essa mutação, e daí isso pode ajudar na hora de fazer, né, decisão para ter filhos. Você pode, por exemplo, decidir fazer depois uma fertilização in vitro e selecionar os embriões que não tenham uma doença. Isso é uma coisa que pode ser feita. Mas, para isso, você tem que fazer, então, o sequenciamento antes da gestação, antes da concepção. E deixa eu voltar para o slide. Tudo. Desculpa isso. Aqui.
Droga. Então, você vai ter a família com as doenças, né? E daí você vai poder ter entre os filhos. Então, se ambos, o pai e a mãe, eles têm uma doença recessiva, você tem 25% de chance de um dos filhos desenvolver a doença. Aqui no exemplo estão fazendo fibrose cística. E aqui é o caso de doenças ligadas aos cromossomos sexuais. Então, distrofia muscular, hemofilia. Então, aqui é uma doença que afeta só os filhos. 50% dos filhos, 0% das filhas. Já foi. Então, a gente tem esse painel, e a ideia do painel é você aplicar ele na pessoa, e você vai, basicamente, estar calculando riscos. Então, você tem um modelo estatístico por trás do painel, você tem associação, você tem uma mutação que associa uma certa porcentagem de desenvolver a doença, você sabe a prevalência na população, e você vai tentar calcular qual que é o risco de desenvolver a doença depois do sequenciamento. Então, você vai ter um risco geral na população de ter, por exemplo, fibrose cística, mas depois que você faz o teste, você pode saber qual que é o risco específico para você, ou para o casal. E aqui tem um exemplo de doenças, né? Qual que é a gravidade da doença, desse score, e qual que é a frequência na população. Então, CFTR, uma série de genes e uma série de doenças. E daí, nesse ponto, o NGS é muito importante porque você pode fazer um único teste para diversas doenças. Então, aqui está uma lista de genes relevantes. E aqui, de novo, a lista. São 420 genes, são 420 testes. Então, você vai pagar pelo teste e você vai ter uma informação sobre essas 420 doenças. Ok? Então, o carrier screening é antes da concepção. Então, vamos supor que um outro teste que a gente tem é o pré-implantation test. Esse teste é para casais que estão indo atrás de uma fertilização in vitro, só que a fertilização in vitro, ela normalmente é buscada por casais mais velhos e, frequentemente, os gametas já podem ter um risco maior de alterações cromossômicas. Então, o pré-implantation test é um sequenciamento que é feito você vai fazer a fertilização, e você vai pegar os embriões muito cedo, e você vai tirar algumas células deles. Essas células vão ser, então, sequenciadas, né? Então, você vai pegar no dia 3, depois da fertilização, e você vai sequenciar e buscar variações cromossômicas. Por quê? O processo de fazer fertilização artificial é muito caro. Acho que é tipo R$20 mil por tentativa. Então, não só, e cada tentativa você paga de novo os R$20 mil. Fora, assim, para a mulher que está fazendo o tratamento, é uma bomba de hormônios que ela tem que tomar para induzir a gestação. Então, toda vez que der errado, tem que esperar um tempo de novo até passar os hormônios para começar um novo ciclo, pagar novamente e tentar de novo. Frequentemente,
a implantação gera um aborto natural devido a aberrações cromossômicas. Então, a ideia do pre-implantation screening é testar os embriões e só implantar os embriões que não têm alterações cromossômicas, o que aumenta muito a taxa de sucesso do processo de fertilização artificial. A gente tem um cliente muito grande, ele é muito grande na América Latina, eles têm uma demanda enorme, assim, é uma coisa que até me impressionou, assim, quanta gente que usa esse serviço para fazer a fertilização artificial. Eu acho que hoje em dia é quase mandatório você fazer o sequenciamento, em vez de arriscar fazer uma implantação, né? Dentro dessa solução, a gente tem o preparo de biblioteca, a gente tem o S5, todo o equipamento automatizado, até o software reporter que faz a análise. A gente tem uma tecnologia muito interessante para isso, que é a amplificação isotermal. Então, uma das etapas de todo sequenciador é você fazer cópias do seu DNA-alvo, e isso você vai fazer por PCR. Isso demora o tempo do PCR, você tem que fazer uma certa quantidade de ciclos, e isso vai demorar uma quantidade de horas. A amplificação isotermal permite que você acelere esse processo e gere a biblioteca muito mais rápido, o que é muito importante, porque o teste de pré-implantação ele tem que ser feito em 24 horas, porque quanto mais demorar, quanto mais tempo o embrião ficar fora do útero, menor a viabilidade dele. Então, a pressão para obter o resultado é muito grande. E a gente consegue fazer 96 amostras em 13 horas. Ok? E por fim, última aplicação que eu quero falar, isso vai fugir um pouco da minha área de especialidade, né, que é a sequenciamento de nova geração, bioinformática, mas isso eu acho que tem um grande potencial para o futuro, que é o newborn screening. É o famoso teste do pezinho. Então, hoje em dia, o teste do pezinho, ele é feito... basicamente, são testes de anticorpos, são testes, vamos dizer assim, químicos, né? Não é nada de biologia molecular ainda. Mas a biologia molecular também está entrando e a gente consegue expandir o teste para novas doenças. Então, a gente tem 2 alvos prontos, então essa SCID, né, que é uma doença que afeta o sistema imune, e a gente tem um teste que não é de NGS, esse teste já é de PCR. Por que PCR? Porque o PCR é barato. Então, a questão de você usar esse tipo de teste, você tem que fazer em massa, a gente precisa de coisas de baixo custo. Então, uma abordagem já começar com PCR, e a esperança é que no futuro a gente consiga, imagina, ter um painel de doenças e todo mundo possa ser sequenciado ao nascer e você já vai poder ter, né, um diagnóstico, um prognóstico de possíveis doenças que você pode desenvolver. Mas isso ainda não é economicamente viável. Então, a gente tem esse gene aqui e a distrofia muscular, que são dois genes, são 2 cópias, e é bem complicado porque as 2 cópias são muito similares, assim, inclusive um dos exons tem a diferença somente de uma base, é difícil de detectar, e você precisa saber, para você desenvolver doença, você precisa ter, você pode perder só uma cópia do gene, você vai ter a doença de um nível leve, se você perder as 2 cópias, aí você vai ter a doença num nível bem mais grave. Motivação, tal, aqui são os kits para Tachman, para 96, uma placa de 96. E perguntas. Estou aberto para perguntas. Oi, eu acabei de pegar algumas perguntas aqui do YouTube. A primeira é: qual é o custo médio desses testes para um laboratório? Depende muito do teste, assim. Então, você tem menos de $100 do BRCA, custo reagente, né? Custo reagente. Até $500, acho que $500 para o comprehensive, algo assim. Fora o custo do sequenciador.
Certo. A próxima é, com essa tecnologia, com essa tecnologia, será possível no futuro próximo termos sequenciamento genético desde em recém-nascidos para referência de todas as possíveis doenças? Todas as possíveis doenças dão, assim, porque isso depende também da evolução que a gente tem no conhecimento sobre associação entre gene e doenças. Mas sim, já é possível ter um painel que sequencia um grande número de doenças, não só ao nascer, como a gente viu, né, com o carrier screening, até mesmo antes de nascer. Obrigada. A próxima é, como é discutida na Termo o desenvolvimento desses testes em relação às questões éticas, por exemplo, a eugenia, na escolha de embriões saudáveis? No caso da Termo, a gente fabrica as ferramentas, né? Quem desenvolve o teste vão ser os laboratórios. Então, cada um dos produtos é como se fosse uma peça, que daí o laboratório junta todas as peças e monta o teste deles. Em termos de eugenia, existe essa discussão, mas ela é uma discussão mais teórica, assim. Eu acho difícil isso ser aplicado na prática. E até agora o que a gente só tem visto isso sendo aplicado, né, no caso que você tem escolha de embriões. Então, tem escolha de embriões, por exemplo, na pré-implantação. Então, você vai fazer escolha de embriões, mas você está buscando embriões. Você não faz com uma resolução muito alta, você só vê grandes aberrações cromossômicas. Então, não tem escolher características, não tem nada disso. Você só está escolhendo em termos dos embriões que são saudáveis ou não. Obrigada. A próxima há alguma taxa de erro no risco de desenvolvimento de uma doença genética encontrada nesse sequenciamento? Todo teste tem uma taxa de erro associada a ele. Nenhum teste é perfeito, né? Até uma régua tem uma taxa de erro. Vai ter uma régua, ela vai ter uma precisão de mais ou menos um milímetro. A questão é como você lida com o erro. Então, muitos laboratórios, inclusive, eles tratam o NGS como a primeira etapa do teste. Então, você vai fazer o NGS e daí eles querem que você tenha uma estringência muito baixa. Eles falam assim, não, eu quero que vocês me deem todas as possíveis mutações, porque todas as mutações que possam gerar um diagnóstico, eu vou confirmar depois por Sanger. Então, essa é uma opção do laboratório. Outros laboratórios, não, eles não querem esse aumento de custo. Então, eles querem uma estringência maior. Então, isso não é o teste não tem uma estringência fixa. O teste, você pode ajustar ele para a exigência que você quiser. Obrigada. A próxima é como o Brasil avança nessas pesquisas? Em termos de implantação, o Brasil está bastante avançado. Todas as tecnologias que a gente tem, assim, talvez demore um pouco mais, mas elas estão disponíveis no Brasil. O painel de Braca, a gente tem nos grandes laboratórios disponível, mesmo o Oncomine Focus é bem usado aqui. Além de alguns laboratórios, tem os próprios painéis customizados. Obrigada. E, por último, perguntaram em quanto tempo essas técnicas estariam disponíveis para o grande público, de uma forma mais acessível? Já estão. Já estão. A grande discussão é a questão com o plano de saúde. Então, né, como a maioria das pessoas vai pagar isso através do plano de saúde, mas existe o grande interesse do plano de saúde. Por quê? O tratamento de uma droga, topo de linha de câncer, é algo em torno de R$30 mil por mês. Para a seguradora, vale a pena pagar pelo teste e economizar não dando uma droga que não vai funcionar. Então, o teste, eu não sei quanto está no mercado, sei lá, R$3 mil, R$4 mil. Pode parecer caro, mas para a seguradora, compensa mais fazer o teste do que dar a droga às cegas. Perfeito. Gente, já estamos encerrando, chegamos ao nosso horário. Leonardo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todo mundo que está aqui até agora. Pelo menos aqui em São Paulo, uma tarde bem chuvosa, bem fria. Então, muito obrigado a quem está aqui até agora, desde o começo.
tivemos um público muito grande, muita participação. Queria agradecer a todo mundo, agradecer ao Leonardo, a todo mundo que ajudou na organização e também a todos os palestrantes, caso ainda estejam assistindo. Então, muito obrigado. Não percam, amanhã continua, a gente tem programação até sexta-feira, todos os dias, muita coisa boa. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Abraço, até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau.